O conforto de uma vida normal na Europa medieval escondia um paradoxo brutal. Enquanto camponeses cuidavam de seus campos em silêncio, reis estavam presos em uma guerra que durou gerações inteiras por algo tão simples quanto quem tinha o direito de usar uma coroa. Se isso parece distante demais para importar hoje, basta pensar que decisões tomadas há séculos ainda moldam fronteiras, idiomas e até a forma como países se enxergam. E se você gosta de descobrir essas histórias escondidas por trás do mundo que a gente vive hoje, se inscreve no canal, porque aqui a gente revela justamente o que ninguém te contou sobre história, comportamento humano e as origens do nosso presente. A Guerra dos 100 Anos começou de forma quase absurda, não como uma grande batalha épica imediata, mas como uma disputa familiar disfarçada de política. De um lado, o Reino da Inglaterra. Do outro, o Reino da França. A origem estava em laços de sangue entre reis, heranças confusas e uma pergunta que parecia simples: quem realmente tinha o direito ao trono francês? Só que no mundo medieval, uma pergunta como essa não ficava no papel, ela virava guerra. E aqui vem o primeiro choque que muda tudo. Ninguém, naquele início, imaginava que isso duraria mais de um século. As pessoas viviam e morriam sem ver o fim do conflito. Era como se a guerra tivesse deixado de ser um evento e virado um estado permanente da realidade. Mas o mais curioso é que, enquanto os reis planejavam estratégias, a maioria das pessoas só queria sobreviver ao próximo inverno. E isso cria uma conexão estranha com o presente. Muitas vezes, grandes conflitos históricos parecem decisões de elite, mas quem sente o impacto real são as pessoas comuns. A guerra começa oficialmente no século XIV, com tensões políticas e econômicas, mas logo se transforma em algo muito maior. O que parecia uma disputa entre nobres vira um campo de testes para novas táticas militares, novas armas e até novas formas de organização social. O arco longo inglês, por exemplo, muda completamente o equilíbrio de poder em várias batalhas, mostrando que tecnologia simples pode derrubar estruturas antigas. E aqui entra um momento importante de prova histórica que muda a forma como entendemos esse conflito. Registros militares e análises arqueológicas de campos de batalha como Crécy mostram algo surpreendente. A cavalaria pesada francesa, que era considerada praticamente invencível, foi derrotada por soldados comuns armados com arcos longos e disciplina tática. Não era apenas força bruta, era coordenação, alcance e repetição. Isso desmonta a ideia de que o poder sempre pertence aos mais ricos ou mais protegidos. Às vezes, ele pertence a quem entende melhor a situação. Mas a guerra não era só sobre armas. Ela era sobre identidade. Com o tempo, ingleses e franceses começaram a se ver não apenas como rivais políticos, mas como povos diferentes, com culturas próprias. E isso é um dos efeitos mais profundos do conflito. Ele ajudou a moldar o que hoje entendemos como nações. Só que no meio desse caos, surge uma figura que parece quase impossível de acreditar: Joana d'Arc. Uma jovem camponesa que dizia ouvir vozes e que, de alguma forma, conseguiu convencer um exército inteiro de que poderia mudar o destino da França. Em um mundo dominado por reis e generais experientes, ela entra como uma força simbólica, quase incompreensível. O mais interessante não é apenas a história dela, mas o impacto psicológico que ela teve. Em momentos de crise extrema, sociedades humanas tendem a buscar símbolos de esperança, figuras que representem a ideia de que ainda existe saída. Joana não era apenas uma líder militar improvável, ela era um ponto de união emocional em um país fragmentado. E aqui surge outro detalhe fascinante. Quanto mais longa a guerra, mais ela deixa de ser sobre território e começa a ser sobre resistência emocional. Imagine crescer em um mundo onde seus pais já viveram em guerra, você cresce em guerra, e seus filhos provavelmente também crescerão. Isso muda completamente a forma como as pessoas entendem o tempo, o futuro e até o valor da vida. Com o passar dos anos, os custos humanos e econômicos se tornam insustentáveis. Cidades são destruídas, colheitas são interrompidas, e a própria ideia de normalidade desaparece em várias regiões. E mesmo assim, o conflito continua, porque parar significaria admitir derrota para muitos líderes. Mas toda guerra longa tem um ponto de ruptura, e aqui ele começa a se formar de maneira lenta. Mudanças políticas internas,
Crises econômicas e revoltas populares começam a enfraquecer ambos os lados. O que antes parecia um conflito infinito começa a mostrar sinais de exaustão. E então, algo importante acontece. A guerra termina não com uma vitória absoluta, mas com uma redefinição do que significava vencer. O resultado não foi simplesmente um lado dominando o outro, mas a consolidação de identidades nacionais mais fortes. A Inglaterra e a França saem diferentes do que eram no início, quase como se o próprio conflito tivesse moldado suas estruturas internas. Se você olhar de fora, pode parecer apenas mais uma guerra antiga, mas quando você conecta os pontos, percebe algo maior. A Guerra dos 100 Anos não foi só sobre reis disputando poder. Foi sobre a transformação da Europa medieval em algo mais próximo do mundo moderno. Foi sobre tecnologia, identidade, psicologia coletiva e sobrevivência. E talvez o mais inquietante de tudo isso seja perceber como conflitos tão antigos ainda ecoam hoje. A forma como países se organizam, como fronteiras são defendidas e até como identidades nacionais são construídas carrega traços desse período. No fim, o que fica não é apenas a imagem de exércitos em campos lamacentos ou castelos em guerra, mas a sensação de que a história humana não é feita de eventos isolados. Ela é um fluxo contínuo, onde decisões tomadas em momentos de caos moldam silenciosamente o futuro que chamamos de presente.